Herança e inimizade. Lamentavelmente, essas duas palavras quase sempre caminham juntas. Permitam-me dizer, sem chocá-los, porque é um dado da experiência, que são raras as famílias que, com a morte de alguém, ou de sua esposa, ou do seu esposo, ou de ambos, quando por força da lei, é obrigatório iniciar o dito inventário. Ainda o corpo nem fora sepultado, e já no velório começam as brigas, as disputas, parecendo literalmente urubu na carniça. Em outras famílias, já antes da morte do moribundo idoso, da moribunda, ou não necessariamente moribundo, ainda vivos, detentores, segundo a lei, da titularidade de certos bens materiais, mas as rixas, as encrencas, as arengas, as indiretas, as charadas, as discussões para saber quem vai ficar com aquele apartamento, com aquela casa, com aquele terreno na praia, com o dinheiro que está na conta de fulana bastante idosa, quem vai ter direito à senha do cartão que dá acesso à aposentadoria, gorda ou não, de fulano idoso e assim por diante. Às vezes as brigas não começam entre irmãos. Às vezes a víbora é a nora, é o genro, é o neto, é a bisneta. Às vezes o veneno, às vezes o fogo começa a queimar, a destruir, a corroer os laços familiares. E 3 categorias: parentes, aderentes e até absorventes. Infelizmente, toda família tem esses 3 tipos de gente: parentes, aderentes e os absorventes. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Vocês repararam, no salmo que nós acabamos de ouvir e cantar e repetir, que a palavra inimigo aparece 2 vezes? E se existe alguma coisa dolorosa e trágica numa família, são inimigos. A nora que não suporta a sogra, o genro que não suporta o sogro, o cunhado que não fala com a cunhada, o sobrinho que detesta o tio que não suporta a sobrinha. Mas centremos as nossas atenções quando tudo isso é provocado por causa do vil metal, por causa de herança. Atenção, diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Por tão pouco, amizades são destruídas. Por tão pouco, famílias são arruinadas. Por tão pouco, determinadas convivências, determinadas famílias passam por um verdadeiro tormento. Assim acontece quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. A última frase de Jesus no Evangelho de hoje, que faz o arremate dessa parábola que ele narra: um homem deu uma grande colheita, pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Até aqui nenhum problema, porque o Senhor deu-nos inteligência para encher, povoar e submeter a terra. O problema não está na riqueza em si, mas está no uso que você faz dela, na relação que você estabelece com aquilo que você possui.
quando você não se torna dominador, senhor do que você possui, mas escravo do que você possui, descambando para a ganância. E essa palavra é usada por nosso Senhor no Evangelho de hoje. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. É o desejo imoderado, desregrado, inescrupuloso da posse, que leva você também a não se satisfazer com aquilo que você tem, mas você quer mais, e quer aquilo que é do outro, o que foi destinado para o outro, no testamento, ou por doação, ou por empréstimo, ou não sei. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Até aqui nenhum problema. Isso pode ser um investimento justo, legítimo. O Senhor disse: crescei e multiplicai-vos. O crescei não é necessariamente relacionado com um ato sexual. É o crescimento intelectual, psicológico, profissional e também patrimonial. Nenhum problema o crescei, nenhum problema até aqui. Mas onde está o problema da parábola? Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. O problema está aqui. Nós só podemos descansar em Deus quando você deposita sua confiança, quando o seu repouso deixa de ser o Senhor, você acaba de tornar o seu coração rico, não de Deus. A sua riqueza passa a ser o seu patrimônio material. O problema está aqui. Eu deposito toda a minha esperança, eu deposito toda a razão da minha existência. A segurança da minha vida está naquilo que eu possuo. Esse é o problema. Descansa, come, bebe, aproveita. E esse descansar, comer, beber e aproveitar também denota uma ideia de fechamento, de egoísmo. Todos os bens materiais têm uma função social. E se Deus me dá, é também para que eu seja caridoso, para que eu seja solidário. Parte daquilo que eu possuo não me pertence, pertence àquele que possui menos. Pertence por dever de caridade, por generosidade, por solidariedade. Vamos falar a palavra caridade, misericórdia, enfim, essas palavras afins que denotam o amor de Deus em direção ao mais pequeno, ao mais desfavorecido, àquele que no confronto comigo tem menos patrimônio ou não tem patrimônio. E eu não tenho o direito, portanto, de descansar, de comer, de beber e de aproveitar, a exemplo do rico epulão da parábola de Lázaro, enquanto aquele coitado que bate à minha porta querendo comer as migalhas e eu não tenho a coragem de dar. Eu acumulo e não sou solidário. Meu patrimônio cresce, é abastado, é suficiente para mim e para os meus, e ainda sobra, e nessa sobra, e também na necessidade, partilhando até aquilo que é necessário para mim, eu não sou capaz de ser generoso, de ser caridoso, de partilhar, de olhar para a necessidade do outro e dizer: é Jesus quem está falando, está me pedindo, me ajude, eu estou passando por necessidade, por privação. E há muitas formas de o Senhor Jesus, por meio de pessoas carentes, necessitadas, afirmar isso para nós todo dia. Louco! Ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Voltemos ao Salmo. O Salmo de hoje diz: o Senhor fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Eu queria fazer um pedido agora a quem está sendo odiado, porque não partilhou ainda o seu bem, porque não passou para fulano ou para cicrano o seu apartamento, porque, segundo eles, a senhora está velha, está morrendo, e não cuidou ainda da herança. Para quem vai ficar isso, para quem vai ficar aquilo? E no silêncio da senhora, isso provocou uma raiva tremenda, já uma ira indignada daquela pessoa, daquela sanguessuga, daquela pessoa escrava dos bens materiais, daquela pessoa materialista, dinheirista, oportunista,
que está de olho naquilo que o Senhor adquiriu com tanto esforço ao longo da sua vida. De novo, e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero rezar por aquelas pessoas da minha família que não me veem com bons olhos, porque eu não fiz aquilo que elas pediram, porque eu não atendi aos reclames delas, porque este meu bem material, esta desgraça humanamente falando, que eu não vou levar para outra vida, mas que integra a vossa vontade, porque é um elemento constitutivo também daquilo que tu disseste no capítulo 10 de São João, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, mas tenham em abundância. Eu quero te render graças por aquilo que eu adquiri honestamente, com tanto suor, com tanto sacrifício, aquela casa, aquele patrimônio, aquela aposentadoria, aquela pensão, por meio dos quais eu garanto o meu sustento, a compra dos meus remédios, e até ajudo a pagar a feira do meu neto, do meu sobrinho, do meu cunhado, seja lá de quem for. Mas, apesar disso, e infelizmente, se você faz 99% e não faz 100% para agradar a todo mundo, você se torna uma pessoa detestável. Pois eu rezo por esses infelizes, Senhor. Eu os perdoo do fundo do coração. E te peço nesta manhã, se eles são meus inimigos, se querem a minha ruína, se querem que eu morra, para que já no meu velório eles comecem a brigar, a disputar aquilo que me pertence até hoje e não vai me pertencer mais a partir da minha morte, dai-me a sabedoria para lidar com tais pessoas, para ser firme, para ser intransigente na administração destes bens. Não quero te culpar por nada, por nenhum problema da minha família, problema de herança. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele disse com todas as letras no Evangelho de hoje: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Isso é problema nosso. Claro que nós podemos e devemos pedir a ajuda de Deus Todo-Poderoso para tomar certas decisões acerca dos bens materiais. E me permitam citar agora aqui um texto simplesmente fantástico, extraído do livro do Eclesiástico, capítulo 33, versículos de 20 a 24. Eu aconselho o Senhor a gravar isto. Eu aconselho a Senhora a memorizar isto. Se você tem um papel e uma caneta, bem, melhor. Mas se não tiver, trate de decorar, porque acredito, sobretudo para os idosos, é o próprio Jesus quem está falando, e esse conselho não é do bispo, é do alto, do céu. Eclesiástico 33, de 20 a 24. Nem a filho, nem a mulher, nem a amigo, nem a vizinho, deis poder sobre ti enquanto viveres. Enquanto viveres e respirares, não te submetas a ninguém. Não entregues a outro o que é teu, para que não tenhas de mudar e suplicar-lhe. É melhor que teus filhos te supliquem, do que tu estares à mercê deles. Sê dono de todos os teus assuntos, e que não caia mancha em tua reputação. Somente no fim dos teus dias, no dia da tua morte, repartirás a tua herança. Não caiam na tolice de dividir os bens de vocês enquanto vocês estiverem vivos. Ah, meu filhinho está brigando muito com meu outro filhinho por causa do apartamento da casa, já sei o que fazer, vou passar a casa para o meu filho, aquela outra para o meu filho, o dinheiro para fulano, para cicrano, e assim já deixo todo mundo tranquilo. Faça isso não, minha bichinha, faça isso não. Não cometa uma loucura dessa não. Faça isso não, pelo amor de Deus. O que é meu é meu. E enquanto eu viver, quem manda no que é meu é meu.
você pode usar o que é meu, mas tudo no meu nome. Não vou passar a casa para você, filho, nem para você, filha, nem para você, sobrinho, nem para você, neto. Agora, quando eu morrer, façam do que é meu o que vocês bem entenderem. E mais, não olhem para mim com a cara feia, não. Porque eu trabalhei a vida inteira para adquirir o que adquiri honestamente e vou usar daquilo que é meu. E naquilo que é meu, mando eu, e ninguém faz cara feia. Ah, mas a senhora não ama os filhos. É exatamente porque eu amo. E por ser obediente à santa palavra. Não dê autoridade a filho, a quem quer que seja. E se a senhora já cometeu essa loucura de passar para filho, neto, parente ou aderente, ou absorvente, aquilo que é seu, eu só posso pedir a Deus que tenha misericórdia da senhora. Que tenha misericórdia do Senhor. Padre Eduardo, Irmã Luísa, enquanto vocês viverem a obra do Senhor chamada Rede Século XXI, está sob o comando de vocês. Sem dúvida alguma, segundo o regulamento, os estatutos, não deem poder a ninguém. Depois que vocês partirem, a providência divina vai cuidar desta obra que não é de vocês. Pulso firme, firmeza, rigor na administração dos bens de vocês. Este é o poder que o Senhor Jesus nos dá contra os inimigos dentro da própria casa, dentro da própria família, que não nos suportam, que nos detestam, que estão com o olho gordo, satânico, doentio, ambicioso, cobiçoso, para se apropriar daquilo que é nosso. Firmeza, rigor, não custa repetir, decoraram. Qual é o livro do Antigo Testamento? Eclesiástico. Qual é o capítulo? 33. Quais os versículos? De 20 a 24. Nem a filho, nem a mulher, nem a amigo, nem a vizinho, deis poder sobre ti enquanto viveres. Enquanto viveres e respirares, não te submetas a ninguém, não entregues a outro o que é teu, para que não tenhas de mudar e suplicar-lhe. É melhor que teus filhos te supliquem, do que estares à mercê deles. Sê dono de todos os teus assuntos, e que não caia mancha em tua reputação. No fim dos teus dias, no dia da tua morte, repartirás a tua herança. Faça isto, e você vai ser feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.